Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, sou professor de Direito Penal Militar. Continuidade nessa nossa matriz atualizadíssima de Direito Penal Militar em teoria. A gente vai ingressar agora no título 7 da parte especial do livro 1 dos crimes em tempos de paz, dos crimes contra a administração militar, tá? Então aqui, alguns crimes nós não vamos ter dificuldades, são realmente bem correlatos com o direito penal comum. Alguns outros, algumas peculiaridades que a gente vai estar sempre destacando. E vai ter um ou outro aqui específico somente no Código Penal Militar, tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa apresentação, como eu disse, dos crimes contra a administração militar. A gente vai trabalhar neste bloco especificamente do desacato e da desobediência, que vai ali do 298 até o 302, e do peculato, que a gente encontra tipificação nos 303 e 304 do Código Penal Militar. Esse é o arroba do professor, você já sabe onde me encontrar, para eventual dúvida, é só chamar. Então vamos lá, primeiro crime aqui, do artigo 298, a gente traz o crime de desacato a superior. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Crime punido com reclusão de até 4 anos, se o fato não constituir um crime mais grave. Percebe? Porque aqui estamos diante de um crime subsidiário. E ainda podendo ter uma gravação da pena caso o superior aqui ofendido seja o oficial general ou o comandante da unidade a que pertence o agente, tá? Então, primeiro eu quero que você não confunda, que cai demais em prova, com o crime do desrespeito a superior, lá do artigo 160 do CPM, tá? Essa conduta aqui, conduta mais leve, mais branda, é você desrespeitar diante outro militar. Tem um detalhe, você tem que desrespeitar diante outro militar, ou seja, é preciso, é fundamental que tenha aqui, isso é fundamental, constitui como elemento do tipo a presença de um outro militar. Então, o militar, se é um crime de desrespeito a superior, obviamente quem pratica é o inferior hierárquico, né? O inferior hierárquico, ele comete um ato de desrespeito ao seu superior. Imagine chamando, por exemplo, por um apelido, né? Um apelido ali que de forma desrespeitosa ele vai chamar o superior pelo apelido e na frente de outro militar ele comete esse crime aqui, desrespeito superior.
crime punido com detenção, é um crime mais brando. Observe que essa conduta de desrespeitar é uma conduta mais branda, você chama por um apelido, é algo relacionado a coisas mais simples. Já esse crime que a gente está trabalhando aqui, no crime contra a administração militar, o crime de desacatar o superior, aqui é uma conduta mais grave. É você ofendendo a dignidade, o decoro, e obviamente aqui, para você guardar bem, com matéria relacionada a serviço, relacionada à sua autoridade, à sua competência, tá? Por exemplo, no desrespeito, como eu falei, um apelido que você diz, você está desrespeitando. Mas você desacata quando você ofende a dignidade, o decoro, ou mesmo a autoridade, a função dele em matéria de serviço, tá bom? É um crime mais grave, por isso que é punido com reclusão de até 4 anos, podendo ainda ser agravado. Lembra que se não mencionar o quanto, vai ser de 1/5 a 1/3 por força do artigo 73 do CPM. E o superior for oficial general ou comandante da unidade. É lógico, senhores, é lógico. A pessoa tem que saber, né? Tem que saber que está desacatando o superior. É um sargento que sabe que está desacatando ali o subtenente. Esse, numa situação, num contexto ali, que ele desacata aquela pessoa, mas ele não sabe que aquela pessoa é seu superior, aí aqui não ficaria configurado, né? Apesar de que nos regulamentos que estabelecem as normas, tanto no âmbito estadual como federal, vai dizer que o militar tem a obrigação de conhecer quem está acima de você, aquela linha direta de hierarquia, né? Por exemplo, eu tenho que saber quem é meu comandante do meu batalhão, eu tenho que saber quem é o comandante da minha instituição, o comandante geral da Polícia Militar, no caso. Eu não posso alegar que não conhecia, eu não sabia que ele era o comandante geral da instituição ou o meu comandante imediato, né? Mas, em tese, aqui você precisa saber que a conduta ela tem que ter esse dolo, realmente desacatar o seu superior, tá certo? Dito isso, vamos aqui para o nosso quadrinho, onde a gente vai estabelecer o quê? O objeto jurídico é quem? É a administração militar, obviamente, né? Obviamente, através da ordem administrativa militar. O sujeito ativo é o inferior hierárquico. Lembrar que também pode ser o inferior funcional. Você sabe que aqui no militarismo não tem empate, né? Mesmo que tenham ocupando o mesmo posto ou graduação, vai ter uma diferença de antiguidade, ou ainda pode ter aquela diferença funcional, em decorrência da função, aquela pessoa ela tem precedência sobre a outra, né? Desculpa, é a chamada hierarquia funcional. Então você vai ter, ou seja, o que eu quero dizer? Um soldado pode desacatar um soldado e configurar um desacato superior, se haver aqui uma precedência funcional, tá certo? O sujeito passivo sempre vai ser o Estado, porém, de maneira imediata, o superior que está sendo desacatado. O elemento subjetivo somente a título de dolo, e é um delito formal, né, que se consuma com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, onde o nexo funcional, olha só o que eu destaquei, ele vai ter que estar destacado, evidenciado, certo? Tentativa, em regra, ele não vai admitir. Porém, se essa ofensa, né, se der por escrito, se essa ofensa, se esse ato de desacatar tiver sido por escrito, é possível, admite-se sim a tentativa. Tranquilo? O desacatar militar ele tem uma diferença. O desacatar militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui outro crime. No artigo anterior, a gente viu o inferior hierárquico desacatando o superior. Mas quando o superior ele ofender, por exemplo, o inferior, seria aqui um desacato a militar. Não tem no Código Penal Militar o desacato a inferior, não tem isso. Fica caracterizado o desacato a militar, certo? E em outros contextos também, como eu vou te falar agora. Ó. Por que o sujeito ativo é qualquer pessoa? Porque, nesse caso, o civil também pode cometer esse crime. O civil também pode cometer, bem como o militar seja reserva, reforma, contanto que seja inferior hierárquico ao indivíduo que está sendo desacatado, tá certo? O objeto jurídico é a administração militar, de maneira imediata, o sujeito passivo sempre será o Estado, mas de maneira imediata, o militar que está sendo desacatado. Elemento subjetivo, nós temos o dolo, é um delito também formal que se consuma com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato,
ainda que esse militar não se sinta aviltado, não importa se ele não se sentiu, se feriu ali, se desacatou a sua dignidade, o decoro, a sua autoridade, o crime estará consumado. E também só vai admitir tentativa se for por escrito essa ofensa, né? Se for de maneira verbal, esse crime não admite tentativa, né? Porque ele fica aqui um crime unissubsistente, não tem como você fracionar o intercrimes. Tranquilo? Vamos seguindo. A gente tem também aqui o crime de desacato a servidor público. Olha só, redação dada pela nova lei 14.688/2023. Desacatar servidor público no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração. Imagina aquele servidor lá da JMU, por exemplo, né, da Justiça Militar da União, né? Esse servidor público sendo desacatado no exercício da função ou em razão dela, terá que a pessoa incorrerá no crime do artigo 300 do Código Penal Militar, detenção de 6 meses a 2 anos, também se o fato não constitui crime mais grave. Esse crime ele tem um negócio bem interessante, olha só, preste atenção. O sujeito ativo é qualquer pessoa, ou seja, o civil pode cometer esse crime e o militar também, portanto é um crime impropriamente militar. Sendo que o sujeito passivo, imediato, é quem? É o servidor público, ou seja, o civil. Então, aqui, parte da doutrina entende que não haveria aqui aplicabilidade na prática desse crime, porque é um civil contra o civil. Como é que eu vou encaixar isso no artigo 9º? Me diga aí. Porém, eu vou aqui adotar o entendimento do professor Robson Cícero Coimbra Neves, que é a doutrina hoje majoritária, né, um grande estudioso aí do direito penal militar, que entende possível aqui a aplicação. Então a gente vai acatar esse entendimento dele, tá? Em que realmente, por ter sido inclusive alterado agora, com a redação da 14.688, como eu falei para você, é nisso que ele sustenta a tese de aplicabilidade dessa norma, porque a lei poderia ter revogado pelo contrário, só fez tirar o nome funcionário público e alterou por servidor público. Então, nesse caso, está ferindo também os princípios militares, porque esse servidor está ali no âmbito da justiça militar, então a administração militar, de toda forma, ela está sendo lesada, por isso será caracterizado este crime, tá certo? O elemento subjetivo, somente o dolo, também se caracteriza como um delito formal que se consuma com a prática de qualquer ato que se traduza em desacato, tá? Da mesma forma, só vai admitir a tentativa se essa ofensa se der por escrito, de maneira verbal, seria inadmissível a tentativa, tá? Seria inadmissível a tentativa. Seguindo, a gente tem o crime de desobediência. Crime de desobediência, que é bem tranquilo, é você desobedecer a ordem legal de autoridade militar, obviamente. A ordem legal, ela deve ser cumprida, e sendo desobedecida, você comete o crime de desobediência aqui do artigo 301, crime bem tranquilo. A gente tem aqui como objeto jurídico a administração militar. Qualquer pessoa pode cometer, tanto civil quanto militar, portanto, o crime impropriamente militar. O Estado, sendo ali o sujeito passivo imediato, já a autoridade, essa autoridade que está sendo desacatada, é o sujeito passivo, somente punido a título de dolo, com a não prática da conduta ou com a prática contra a determinação dada pela autoridade. Com a não prática da conduta é o quê? Se você está dando uma ordem, a pessoa não está obedecendo. Ou seja, com a não prática da conduta. Ou se você deu uma ordem e a pessoa cumpriu de maneira contrária ao que você mandou. Qualquer dessas formas, esse crime estará consumado, né? O crime da desobediência. E, por ser um crime plurissubsistente, onde eu posso fracionar o intercrimes, vai admitir, sim, a tentativa. O crime aqui do artigo 302, crime de ingresso clandestino. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso, né, ou seja, proibido, ou não haja passagem regular e você passa, ou iludindo, né, enganando a vigilância ou sentinela de vigia. Detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave.
Objeto jurídico, administração militar. Qualquer pessoa, né, o civil pode cometer. Lembra que eu falei desse crime quando a gente estava falando sobre a teoria clássica com relação à definição, à classificação de crime propriamente militar e impropriamente militar? Eu disse para você que aquela tese topográfica, onde os doutrinadores do direito penal defendem que o crime, se ele tiver somente no direito penal militar, somente no Código Penal Militar, seria um crime propriamente militar. Eu disse a você que não cabe aqui para a gente que estuda o direito penal militar, porque nós temos vários crimes que só estão aqui no Código Penal Militar que o civil comete. Por exemplo, o ingresso clandestino. O civil, quando ele vê aqui um quartel e resolve invadir, ele tendo dolo de invadir realmente aquele quartel, ele comete um crime do 302 do CPM, que só está no CPM. Mas está aí, o civil pode cometer, portanto, não seria um crime propriamente militar pela teoria clássica, tá? Então fica ligado nisso. O sujeito passivo é o Estado, né, através da instituição militar, e o elemento subjetivo é o dolo aqui, meus amigos. Realmente é o dolo específico. Em que sentido específico? Vou até te trazer de novo para o tipo penal. O tipo penal diz o seguinte, ó, penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração. Então imagine que o cara, o civil, ele vê o muro, né, bonito, aquele negócio bonito. Rapaz, essa casa aqui deve ser casa do milionário, cheio de guarita. O negócio aqui, a segurança medonha, deve ser um milionário que mora aqui dentro. Aí ele pega e pula para tentar furtar alguma coisa. Na cabeça dele, ele tá pulando a casa, tá invadindo, tá. Ele tá ingressando clandestinamente, tá, mas ele acha que tá invadindo um domicílio qualquer, uma casa. Quando ele entra, tá lá o sentinela com o fuzilzão apontado na cara dele, ele fala, meu Deus do céu, era o quartel aqui dos PQD, caralho. Imagina o tizil, né? Ele tinha um dolo de ingressar clandestinamente? Tinha, mas na cabeça dele ele estava invadindo um domicílio, ele não estava invadindo uma fortaleza, um quartel, né? Então é por isso que aqui o dolo específico de invadir um quartel, de invadir uma fortaleza, de invadir um estabelecimento militar, tá bom? O dolo específico aqui tem que estar caracterizado. Cadê? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Opa, não é aqui, vamos seguindo. Era esse aqui, né? E o quadro vai dizer o seguinte, que vai se consumar quando? Um delito de mera conduta, que nem invasão de domicílio. Não prevê aqui um resultado naturalístico. Ele se consuma com a passagem do corpo do autor, seja total ou parcialmente, do limite físico do local protegido. Mas só por passar o muro, a cabeça passou para o outro lado, o crime está consumado. Tá? Total ou parcialmente. Por ser um crime plurissubsistente, admite-se sim a tentativa. Tá? E do peculato? Peculato, crime conhecidíssimo, né, do estudante de direito penal. A gente vai ter aqui muitas semelhanças com o nosso direito penal comum. Apropriar-se de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, ou seja, dinheiro, valor ou bem imóvel, né? Lembrar que bem imóvel não. Público ou particular de que tem a posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio. Então a gente tem aqui no caput o peculato, a apropriação, né? O peculato, a apropriação, e nós temos aqui também no caput o peculato desvio. Reclusão de 3 a 15 anos. E a pena aumenta de 1/3, aqui tem uma peculiaridade que nós não temos no Código Penal Comum, se o objeto da apropriação ou do desvio ele é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo, a pena será aumentada de 1/3 se for 20 vezes o valor do salário mínimo, tá? O segundo diz que aplica-se a mesma pena a quem, embora não tenha posse ou a detenção do dinheiro, do valor, bem, ele o quê? Ele subtrai ou contribui para que seja subtraído. Obviamente que se contribui aqui de maneira dolosa, próprio a lei, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade militar. Nesse caso aqui, nós estamos diante do peculato furto, tá? Peculato furto, tranquilo? Mesmas penas, redação dada pela 14.688 de 2023. E também com redação nova nós temos o chamado peculato culposo. E se o servidor público ou militar ele contribui culposamente para que outrem subtraia, desvie ou dele se aproprie, vai responder por peculato culposo e vai ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano.
existe uma possibilidade de extinção ou uma minoração da pena. A extinção vai ocorrer se o indivíduo reparar o dano antes da sentença irrecorrível, né? Ou seja, se a reparação do dano precede, é anterior à sentença irrecorrível, ele vai ter ali extinta a sua punibilidade. Mas se ele repara o dano, porém, após a sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta, certo? Então isso aqui está de igual identidade do Código Penal Comum, né? O peculato aqui ficou belezinha, né? Nós falamos do peculato da apropriação, desvio, furto, peculato culposo. Qual é o outro que a gente trabalha muito lá? O peculato mediante erro de outrem, né? Que a gente vai trabalhar agora. Mas antes, o que é que a gente precisa destacar? Que o objeto jurídico é a administração militar. O sujeito ativo, você observe que é o... Preste atenção, olha só o que eu estou dizendo. Eu não estou botando que é qualquer pessoa, não é. Lembra que o Código Penal diz que esses crimes aqui de peculato exige que seja um funcionário público? Você está lembrado? O peculato aqui pode ser um militar, mas pode ser um servidor público. Nós não temos servidores públicos, por exemplo, da Justiça Militar, em que a lei só fez mudar o nome de funcionário público para servidor público. Então, esse camarada ele é servidor público da Justiça Militar, então ele vai ter ali bem dinheiro ou valor sob sua posse. E por isso ele poderia praticar ali uma apropriação, um desvio, tá? Se ele não tem a posse, mas em razão do cargo, ele vai lá e subtrai peculato furto. Então, pode acontecer isso com o militar ou com o servidor público. Mas isso não quer dizer que é um crime propriamente militar. Tá? Por quê? Porque o servidor público ele é civil. Certo? Então, nesse contexto, o peculato é um crime impropriamente militar também. Tá? O sujeito passivo, o Estado representado pela instituição militar, que vai ser lesada, né? Se esse bem é da Polícia Militar do Ceará, por exemplo, qual vai ser o sujeito passivo? A Polícia Militar representada, o Estado representado pela instituição, né? O elemento subjetivo, nós temos o dolo no peculato próprio, que é o do caput, que é o peculato ou apropriação ou desvio, e o 303, parágrafo 2º, que é o peculato furto. E, obviamente, que no peculato culposo, o elemento subjetivo é a culpa, né? Consumação. Uma efetiva prática de uma das condutas nucleares, apropriar, desviar ou subtrair, ou, no caso do peculato culposo, na efetiva subtração do terceiro lá, que você contribuiu culposamente. Tentativa, obviamente, só vai caber na modalidade dolosa, né? Que a gente sabe que o crime culposo não cabe tentativa, tá? Tranquilo? E o peculato mediante erro de outrem, a gente tem aqui, mediante aproveitamento do erro de outro, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo ou comissão recebeu por erro de outrem, né? Chamado aqui de peculato estelionato, né? Também chamado pela doutrina de peculato estelionato. Olha só, você se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício você recebeu. Observe que você já recebe essa pessoa em erro. Porque se você induzir essa pessoa a erro e dessa forma obter uma vantagem, na verdade você pratica o crime do estelionato mesmo, lá do crime patrimonial de estelionato. Aqui nós estamos falando do peculato estelionato porque ele já recebeu a pessoa em erro e simplesmente ficou ali se fazendo de doido e obteve essa vantagem, né? Recebeu por erro de outro, tá certo? Objeto jurídico também, administração militar, sujeito ativo ou militar ou servidor público, como eu expliquei no artigo anterior. Sujeito passivo, o Estado, através da instituição militar que está sendo lesada. Elemento subjetivo, o dolo. E consuma-se quando o autor se porta como dono da coisa, né? Ou seja, ele recebe aquilo e fica para ele, negando-se a devolvê-la ou dispondo dela, já vendendo, entregando a outra pessoa. E cabe a tentativa por ser também um crime plurissubsistente, tá certo? Então, com isso a gente matou aí importantes crimes do nosso Código Penal Militar, do nosso título 7, que trata dos crimes contra a administração militar. E vamos responder algumas questões para a gente finalizar esse bloco. Ronaldo, soldado da Polícia Militar, em patrulhamento pelas ruas de determinado município do estado da Bahia, decidiu, durante o seu horário de trabalho, estacionar a viatura que conduzia em via pública para fazer um lanche em um estabelecimento comercial no centro da cidade. Tudo bem, faz parte, tem que parar para comer. Vamos lá. Deixando as chaves no interior do veículo, ixi, aí ele deu mole, né? Distraído, não percebeu que um indivíduo não identificado, aproveitando-se da situação, ingressou no interior da viatura e a subtraiu. Ah, bicho gaiato.
Furtou a viatura, meu irmão. Diante dos fatos hipotéticos acima mencionados, Ronaldo praticou. Vem cá, o Ronaldo, ele se apropriou de um bem, ele desviou, ele apropriou, desviou, ou é isso, né? Peculato da apropriação, peculato de desvio, não. Mas ele não tinha posse, mas ele subtraiu também, não. Mas ele tinha posse da viatura, ele tinha posse, e ele contribuiu, ainda que culposamente, para que outrem subtraia, aproprie-se ou desvie. Nesse caso, subtraiu. Então, pela sua imprudência, ao deixar chaves ali dentro da viatura, ele contribuiu para que outra pessoa fosse lá e furtasse a viatura. É óbvio que ele vai responder pelo crime de peculato culposo. Peculato culposo aqui do artigo 303, parágrafo 3º, tá? 303, parágrafo 3º do CPM, peculato culposo. Questão número 2. Analise as assertivas abaixo. A pena de desacato a superior é agravada se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence, com certeza. A gente viu isso. Ela será agravada aqui de 1/5 a 1/3, por força do artigo 73 do CPM. 2. As penas previstas em abstrato para os crimes de desacato a superior e desacato à militar são idênticas? Não. Essa aqui é muito mais grave, inclusive punida com reclusão. Essa com detenção. Então tá errado. Não. Não são idênticas, tá errado. 3. Haverá o crime de desobediência, mesmo que a ordem da autoridade militar seja ilegal? Claro que não. Você vai aprender bem rápido lá na Academia Estadual de Segurança Pública, se você vir a ser aqui um policial militar do Ceará ou um bombeiro militar aqui do Ceará, você vai aprender que as ordens legais devem ser acatadas, ao passo que as ordens ilegais não devem ser acatadas. Se você cumprir uma ordem manifestamente criminosa, você vai responder também. A gente já viu isso lá na parte geral. O inferior hierárquico responde quando ele cumpre uma ordem manifestamente criminosa. Obviamente que o autor da ordem também vai cumprir. Agora, se o seu comandante ele dá uma ordem ilegal e você não cumpre, é óbvio que você não está incorrendo em crime algum, tá? Inclusive, você vai aprender isso na sua legislação estadual lá, na época do curso de formação, você vai aprender sobre isso também. Tranquilo? Então, é isso. O item 3 também está incorreto. Então, nós só temos o item 1 correto, o gabarito vai ser de eco. Terceira questão. O soldado Pedro se encontrava de folga, apaisando e portando arma do quartel. Resolveu ir ao bar Deus Me Livre. Olha o nome do bar, meu irmão. Localizado em local não recomendado para o militar estadual. Após ingerir algumas cervejas, verificou que a arma havia sido furtada. Apesar do furto, restituiu à corporação o valor da arma que foi dele subtraída antes da sentença irrecorrível. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Olha só, pessoal. Ele foi para um lugar não recomendado, tal, tudo bem. Mas ele comete crime ao ir para um lugar recomendado? Não. Em tese, não. Não é recomendado, mas não tinha uma ordem legal para que ele não fosse. Mas a partir do momento que ele vai, ele está sendo o quê? Está sendo imprudente, né? Ele está frequentando esse tipo de lugar. E aí fica bebendo. E deixou a arma onde? A arma resolveu ir... não fala se ele deixou na mochila e tal, né? Simplesmente fala que a arma foi furtada. Ou seja, se foi furtado, foi sem violência e agravação. Ou seja, ele nem percebeu, né? Foi de maneira sorrateira. Observe que no direito penal militar a gente tem um crime que quando você dá causa a um extravio de armamento, que é chamado pela doutrina do extravio culposo de armamento, porque tem um extravio culposo e tem um extravio doloso, mas o culposo muito se assemelha com o peculato culposo, nesse caso. Só que você tem que perceber o seguinte, o peculato culposo é você contribuir para que outrem aproprie-se, desvie ou subtraia. Extraviar é você perder realmente. Meu irmão, onde é que está a arma? Você não sabe onde é que está a arma. Extraviar é isso, é perder. Uma coisa é você perder, outra coisa é alguém ir lá e subtrair, tá? Desculpa. Então aqui está claro que o crime cometido foi o quê? Peculato culposo. E por que na prática isso é importante? Porque o peculato culposo, se você ressarcir o dano, se você reparar o dano, até a sentença irrecorrível, você tem extinta a supunibilidade. Se for depois, reduz de metade. E no extravio culposo não tem isso, tá? A prática acontece muito de a defesa do militar, mesmo numa situação de extravio culposo, ele tentar
trazer para o peculato culposo, porque aí se reparar o dano extingue a punibilidade, né? Então, a prática tem muito isso. Mas aqui está claro para a gente que o crime é peculato culposo, que ele foi o quê? Foi negligente, não observou o dever de cuidado, possibilitando o furto da arma e, obviamente, que ele reparou, vai ser extinta a punibilidade depois. Mas observe, o crime ele é cometido. Fato típico, ilícito e culpável. Teve todo aquele procedimento, só que ele reparou o dano. Vai ser extinta a punibilidade, mas crime houve. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem aqui uma opção, ó, o B vai dizer que ele cometeu o crime de extravio culposo, não, já falei que não. Soldado Pedro cometeu o crime de peculato culposo por haver dado destinação, ó, dar destinação diversa à arma. Se ele tivesse praticado o crime de desvio, seria peculato desvio. E esse desvio é o quê? É doloso. Não é o caso. Soldado Pedro não cometeu crime nenhum, pois restituiu o valor da arma à corporação, portanto, não poderá ser. Vai ser extinta a punibilidade, mas o crime foi cometido. O que é eu dizer que foi extinta a punibilidade? O Estado não vai poder punir. Mas você cometeu o crime para o direito penal? Sim. Porque você praticou o fato típico, ilícito e culpável. Você não vai ser punível porque você conseguiu, tinha a previsão legal, e aí você vai ter extinta a punibilidade, mas o crime foi praticado, tá? Tá errado esse entender por isso. E o item é dizer que ele cometeu o crime de desobediência, fazendo menção ao fato dele ter ido para um lugar que não era recomendado. Não, recomendar é uma coisa, determinar é outra. Uma coisa é chegar na operação e o comandante disse, ó, pessoal, eu recomendo que vocês não saiam hoje à noite, porque tá, né? É fortal, sei lá, é carnaval. Outra coisa é dizer, ó, eu tô determinando que hoje, agora à noite, quando terminar o serviço, vocês não saiam, que amanhã de manhã nós chamamos de serviço de novo e tal. Determinar uma coisa, recomendar outra, tá? Então, a terceira é o item A. Questão 4. De acordo com o Código Penal Militar, assinada a alternativa correta. No crime de peculato, a pena aumenta-se de 1/3 o objeto da apropriação, o desvio, é de valor superior a 10 vezes o salário mínimo? Não, né, pessoal? Caso é 20, né? 20 vezes. B. Nos casos de peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Positivo, correto, gabarito item B. O policial militar que no exercício de suas funções exige para si vantagem indevida, comete o crime de corrupção passiva. Não, a gente vai trabalhar daqui a pouco, mas é o crime aqui de concussão. D. O crime de desrespeito superior pode ser punido a título de culpa? Não, somente a título de dolo. No crime de favorecimento a desertor, se o favorecedor for o CAD, né, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, será o quê? Diminuída a pena? Não, meu amigo, vai ser isento de pena. Vai ser isento de pena, beleza? Questão 4, gabarito item A. E assim a gente finaliza esse bloco. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida já sabe, me chama no Instagram. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!